A todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus e da equipe espiritual Paz e Luz que daremos início a mais uma live. Hoje, com o nosso convidado Sérgio Sanches, nós estaremos com o tema Mundo Atual versus Espiritualidade. Peço a todos que sempre mandem suas perguntas, suas sugestões. Nós tivemos um probleminha para adicionar o nosso convidado, o seu Sérgio. Nós vamos tentar novamente adicionar ele aqui. Não conseguimos da primeira vez. Vamos tentar aqui novamente trazer o nosso super convidado. Eles já estão lá. Um pouquinho de paciência a todos, tá? Que estão nos acompanhando aqui. O Sandrão falou, agora vai, agora vai. Eu vou acenar aqui pro seu Sérgio, ele já entrou também. Vamos ver se ele consegue nos mandar aqui o convite, se ele aceita o nosso convite aqui. E aí depois eu vou adicionar o Eduardo e o Pena, né? Vamos ver se dá certo na ordem contrária. Também trazer o nosso convidado primeiro aqui. E aí eu tento adicionar os meninos, o Edu e o Pena, para a gente participar da live. Isso acontece de vez em quando, dá esses probleminhas técnicos, né? A gente pede um pouquinho de paciência ao pessoal. Nós já tentamos. Vou mandar novamente aqui o convite. Eu estou vendo o seu Sérgio aqui. Seu Sérgio, estou conseguindo te ver online. Estou tentando te enviar o convite aqui pelo Instagram. Às vezes, tá falando aqui, ó, não consegue participar de novo. Tá dando a mesma mensagem. Se o senhor conseguir, tem 4 ícones aí perto de onde está escrito comentário. O primeiro ícone tem um maisinho com uma câmera no meio. Se o senhor clicar ali e enviar para participar, eu acho que daí dá certo. O senhor consegue adentrar a nossa live. Então eu estou tendo só esse pouquinho de dificuldade. Eu não estou conseguindo enviar o convite para o senhor aqui para adicionar. Se o senhor clicar no ícone ali do maisinho que tem a câmera, eu acho que acaba dando certo. A outra vez nós tivemos o mesmo problema que aconteceu. O Edu já conseguiu acessar a live, o Pena também. Ele está falando, ó, ele ouve, mas não consegue entrar, né? Seu Sérgio, eu acho, o senhor está fazendo pelo celular ou pelo computador? Porque às vezes se tiver pelo computador, por isso que não está conseguindo. Se for pelo celular, a gente esqueceu de dar essa informação também, né? Talvez seja isso, né? Que a gente não está conseguindo adicionar o seu Sérgio. Se ele tiver pelo computador, nós vamos precisar fazer pelo celular, né, Peninha? Pode ser isso também, né? Ele está ouvindo, está vendo a gente, ele não consegue entrar. Vê se o senhor consegue me mandar o convite. Não, tem 4 ícones na parte de baixo, é o maisinho, né, Pena? Para vocês aparecem isso, né? O mais, os 2 bonequinhos, e é só clicar para ver se consegue. Não aparece? Não aparece nada disso. Nem não. No comentário, só aparece tá o comentário. Vamos ver. Só aparece o comentário. Só. Vamos ver se o seu Sérgio consegue agora. Vamos ver se ele está pelo celular ou se ele está pelo computador. Às vezes está pelo computador, né? E se tiver um celular, fica... Ele está pelo notebook. Ele já escreveu. Por isso. Precisa ser pelo celular, né? Então é por isso que a gente não está conseguindo adicionar ele. Será que ele consegue... Ah lá, agora deu certo. Agora deu certo. Conseguimos adicionar o nosso convidado. Agora é só mudar a câmera. Pô, nossa, vou te falar, o negócio está complicado. Porque Lembrando do seu Sérgio, é a primeira live que ele faz pelo Instagram. Nós colocamos ele aqui nessa fria, nem treinamos nada. Mas assim bem. Foi bom. Não, que eu estava falando pelo notebook, entendeu? Acho que pelo notebook não está dando certo. Não consegue, seu Sérgio, tem que ser pelo Instagram. Então, eu gostaria de agradecer que o senhor tenha aceito o nosso convite, estar aqui com a gente, nesse bate-papo para a gente, no Papo de Amigos. É um prazer imenso ter o senhor aqui. Eu tive o prazer de conhecer o senhor pessoalmente, fui lá no Luz e Caridades, recebi o convite do senhor. Pois não. O senhor aí é o Pena, o Edu aí. O pessoal é senhor, cara. Eu sou da época do Michael Jackson, bicho. Ah, não, então tá bom. O senhor aqui da live, então, vai ser o Pena.
Tá bom, Sérgio? Eu tô agradeço. Agora que o Sérgio tirou a barba. Eu estou tentando me arrumar porque eu estou segurando esse celular aqui, porque eu estava pensando que ia ser pelo notebook. Agora eu vou ter que arrumar alguma coisa aqui para me poder colocar esse celular. Mas vamos em frente, vamos lá. Isso. Fique à vontade aí, vamos em frente. O importante é que agora Passa ali na parede aí, Sérgio. eu vou passar a palavra para o Edu e para o Pena, então, Vamos lá. enquanto o Sérgio vai arrumando lá o celular. Peninha e Edu. Bom, Sérgio, que prazer receber você. E acho que diante das dificuldades que tá, né, a live está acontecendo, eu acho que ela vai ser mais poderosa, mais forte. Por quê? É nos desafios que a gente acaba crescendo, né, Sérgio? A gente aprende que nas nossas vidas nada é fácil, né? Então, quando você conquista alguma coisa com a dificuldade, ela nos traz um alicerce, uma base, né? E você, como o Rômulo falou, né? Talvez você não lembre de mim, mas eu conheço você há muito tempo, através da música também, do Meimei, né? Então, eu acho que você, né, caiu de luva para a noite de hoje e que possamos ter um bate-papo agradável, gostoso, e apesar das dificuldades, né? Esse é o mundo atual que vivemos, né? Tá bom? Então, seja bem-vindo e um prazer ter. Prazer é meu, eu agradeço. Vocês desculpem, viu, gente? Eu sempre faço pelo notebook, e aí eu estava desligado aqui o celular, mas assim, eu agradeço o convite do Pena, né, do Rômulo e você, né? A gente bateu um bate-papo de amigos aqui, eu fico muito agradecido pela oportunidade. Estou à disposição de vocês. Peninha. Sérgio, obrigado aí, viu? Obrigado por aceitar. Faz tempo que a gente não se vê, desde o tempo lá do Eurípides Barçanuco, que a gente não se conversa, né? Mas a gente vai em frente aí, vai se encontrando, mas nem que seja na internet, aos trancos e barrancos. Sim. Mas a gente vai fazer a live e vai fazer. Lógico, sem problema nenhum. Vamos em frente. É a primeira vez que o Sérgio está fazendo no Instagram, né, Sérgio? Você nunca tinha feito pelo Instagram, né? Eu já fiz assim algumas vezes, depois eu desliguei o Instagram, e enfim, né? Mas sem problema nenhum. Vamos em frente, não tem problema não. Isso aí. Então hoje nós estamos com o tema, né, Sérgio? A gente trouxe aqui o tema, a gente falar o mundo atual versus espiritualidade, né? Como que a gente pode bater esse papo aqui com os nossos convidados, com os nossos amigos, que toda terça está aqui com a gente. Falar desse momento, né? Que a gente passa, que a humanidade passa, que o planeta passa. Nós estamos aí vivendo um período de guerra, né? A invasão da Rússia na Ucrânia. A gente vê a tensão que está vivendo toda ali a Europa, com o Ocidente também. Essa questão, as pessoas ficam um pouco apreensivas. O quanto isso envolve, o quanto a espiritualidade é importante num momento quanto esse, sabendo que nós também estamos passando por um momento de transição planetária, né? Que é um momento muito delicado, a gente está passando de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, o quanto isso é importante para a espiritualidade. Então, a gente resolveu, né, Sérgio, falar um pouquinho sobre isso com as pessoas, para a gente refletir um pouquinho mais, o quanto é importante a mudança de comportamento, de pensamento, o quanto a espiritualidade tem a ver com tudo isso, né? O quanto ela consola, conforta. A gente viveu, se é que eu posso falar, mas claro que posso, recentemente uma pandemia. Eu acho que ainda a gente nem acabou saindo dela, porque a Covid está voltando de novo com força, né? A gente já está sabendo de vários casos novamente de Covid. Então, assim, foi algo tudo muito novo para a gente, né? Essa questão de pandemia, agora essa questão da guerra aí que a gente está vendo cena, a gente vê reportagem. Claro que a grande imprensa, ela já diminuiu bastante a cobertura, mas vira e mexe. A gente vê as notícias na internet que sempre um aperta um pouquinho ali, um pouquinho ali. E a espiritualidade, né? A questão da espiritualidade, desse momento. O quanto você acha importante, Sérgio, a questão espiritual para esse momento que a gente passa tão especial no nosso planeta? Rômulo, veja bem, vocês estão me ouvindo bem aí? Está ouvindo bem? Perfeito. Perfeito. Tá, eu acho assim, meu amigo, tudo isso aqui que nós estamos vivenciando já é uma coisa premeditada, já falada há muito tempo, que é a chamada transição, tá certo?
nós estamos passando. Só que já estava até profetizado esse tipo de coisa. Então eu vejo assim, meu amigo, eu vejo assim que o ser humano, ele está no entrocamento, entendeu? O ser humano, ele está no entrocamento. E esse entrocamento é entrocamento material, espiritual e etc, etc, que envolve tudo isso que você acabou de citar aqui. Então a gente acaba chegando à seguinte conclusão, Romulo, eu acho que essa é tudo uma questão de escolha na nossa vida, entendeu, meu amigo? E a questão de escolha, tem uma frase muito bonita do Renato Russo, do Legião Urbana, que ele diz o seguinte, tem uma música dele que chama Há Tempos, A com H, Há Tempos, ele fala o seguinte, parece droga, parece alegria, mas é só tristeza. Parece alegria, mas é só tristeza. Né? Então, o que ele fala, o que ele cita, o que é isso? O ser humano, ele está muito seduzido pelo material, entendeu? Ele é muito seduzido pelo material. Então, quando nós estamos generalizando tudo. Ele é muito seduzido. Então, por quê? Pelos dias de hoje. Os dias de hoje me possibilita tudo. Eu tenho direito a tudo. E isso envolve que aí você sai da condição menor, digamos assim, da sua comunidade, você vai para a sua cidade, você acaba indo para o seu país, você acaba envolvendo políticos, né, um mais ignorante que o outro, que não sabe se conduzir. Aí, isso a nível de planeta, o que a gente está vendo, como você citou bem, a questão de guerras. Coisa. O que acontece com esse povo? Um está querendo pegar uma parte um pouco maior do outro. Não se contenta com o que tem. Né? No caso da Rússia, a Rússia é um imenso aquele território, mas eles querem um pouco mais, e etc. Isso significa poder, significa coisa bélica, e, sabe? Então é assim, aí você chega à seguinte conclusão, mas peraí, a gente tem que fazer uma escolha mais adequada para a vida da gente. Por isso que você vê, agora diminuindo as devidas proporções, você vê que muita gente sofre hoje em dia e entra em depressão por causa dessas escolhas equivocadas, entendeu? Então, por isso que esse tema eu achei bastante interessante para a gente, a questão do mundo atual e versus espiritualidade, entendeu? Porque realmente é equívocos para todo lado, onde você não prioriza aquilo que deveria priorizar. Exatamente. Certo? Então é mais ou menos isso. Está muito banalizado, né, Sérgio? A coisa ficou muito banalizada, né? Não é verdade? As pessoas não priorizam aquilo que deveriam priorizar, sabe? É muito milindre, é muita sedução por coisas baratas, né? Tudo está um pouquinho complicado, tudo está ruim, a música está ruim, entendeu? A cultura está assim deteriorada, os objetivos das pessoas estão um pouquinho assim, eu só quero fazer isso, sabe, não se faz o que gosta. Por exemplo, vou te dar um exemplo, de repente, hoje em dia, um jovem, uma pessoa, o pai quer que ele vá lá estudar, que seja engenheiro, o cara fica 6, 7 anos estudando. E de repente, mas ele fez isso forçado. Chega daqui 7 anos e fala, puxa, pai, não era isso que eu queria, eu quero ser músico. Coisa do tipo, entendeu? Então, existe uma frustração muito grande ao derredor do ser humano, entendeu? Em vários aspectos. E isso pesa na condição espiritual das pessoas. Porque, assim, não adianta as pessoas, os ateus, os agnósticos e etc., entendeu? Achar, não, mas a questão religiosa não é isso. Todos nós estamos intimamente interligados a essa condição de espiritualidade, queiramos ou não, gostemos ou não, acreditemos ou não. A questão não é essa, se eu acredito em espíritos, entendeu? A condição é outra, nós estamos interligados. Você não pode deixar de lado aquilo que realmente tem, que é realidade na sua vida, está certo? Então, acaba sendo até um pouco de ignorância daquele que pensa dessa forma. Ninguém está aqui falando de religião, ninguém está querendo convencer a ser a melhor. Uma vez me perguntaram no centro, Romo, me perguntaram o seguinte,
o rapaz lá, qual que é a melhor religião que existe? E ele pensou que eu ia falar que era o espírita, entendeu? Eu falei, não, a melhor religião é aquela que se aproxima mais rápido de Deus. Essa é a melhor religião. E as formas são várias, porque as pessoas, às vezes, não têm religião nenhuma e é muito mais evoluído que qualquer um de nós, porque ele tem uma moral elevada, ele tem uma espiritualidade, um jeito de ser que permite ele ser um pouco mais elevado. A questão não é religiosa, a questão é de posicionamento seu diante do mundo, diante das pessoas. E a questão, né, seu Sérgio, quando você falou... Pois não, Pedro? Não, mas aí dentro de tudo que você já falou, existe até um paradoxo, né? Ou você está muito de um lado, ou você está fora completamente do outro. Por exemplo, você falou aí de estar no mundo da matéria. Muita gente hoje está vivendo a matéria, até quando dá dor no calo. A hora que dá dor no calo, ele começa a procurar, é uma busca desenfreada para tudo quanto é lado. E a gente está vendo aí que tem, as igrejas estão cheias, os centros espíritas estão cheios, os centros de umbanda estão cheios, mas, na verdade, eles não estão procurando a religiosidade, tá? O espiritualismo, ou simplesmente uma ligação com o universo. Eles querem simplesmente deixar o problema dele lá naquele lugar. Então, diante de todo esse caos, né, esse caos espiritual que nós estamos vivendo hoje, as pessoas estão se perdendo no seu próprio tempo, no seu próprio espaço. Eles não conseguem firmar um ponto de apoio, um ponto que eu vou falar, eu vou seguir esse, ou eu vou seguir aquilo. E fica perdido no tempo. E fica aí cheio de problemas, né, problemas de saúde, problemas no trabalho, problemas com a afetividade dentro de casa, e por aí vai, desencadeando um monte de coisa. Sem dúvida. É o que você observa, por exemplo, por que quando você vai numa determinada casa, vamos considerar aqui, por exemplo, não sei se todos são espíritas aqui, vamos supor, na casa, a pessoa vai numa casa e ela vai ter um atendimento fraterno. Qual que é a primeira coisa, a primeira recomendação da espiritualidade? É o seguinte, que você venha mais vezes, venha 4, 5, 6, 10 e talvez eternamente. Por quê? Porque as pessoas, como você disse, a princípio, o que não é mal, é falta de conhecimento, não é má fé, é falta de compreensão de algumas coisas. A pessoa vai querer resolver o problema dela de imediato. As pessoas vão no centro, ninguém vai por amor, meu amigo. A pessoa vai lá que está com problema de relacionamento, problema de dinheiro, problema de drama com filho, etc, etc. Está tudo certo. Ela tem um papel para orientar e encaminhar. Mas por que ela pede que você venha mais vezes? Para que você tenha tempo de reflexão, para que você possa interiorizar a reforma íntima dentro de você. Porque você não muda e você não supera dificuldades com apenas um passe. Está me entendendo? Passe é importantíssimo. Na verdade, ele é esse fluxo energético, é uma chuveirada energética, né, que se fala. Mas ela não é somente o passe, você tem que ter uma reforma para você poder modificar, para você ficar bem. Porque o que você quer? O que você está buscando, afinal? É melhorar sua conta bancária? Ter um carrinho melhor? É isso que você está buscando? Ou você está buscando um pouquinho de equilíbrio, um pouquinho de paz? Porque o resto é consequência. Então, é isso que eu penso assim, as pessoas às vezes, não é má fé, devagarzinho ela vai interiorizando, compreendendo qual é realmente o papel dela na sociedade, diante do que ela faz, diante da família, etc, etc. Odu? Ô, Sérgio, o que eu vejo é assim, ó, eu acho que o Papo de Amigos tem é um grãozinho de areia muito importante na noite de hoje com esse bate-papo. Por que eu vejo, Sérgio? Você vai concordar comigo e os nossos amigos também. Que tudo na nossa vida, quando você vai fazer uma casa, o que você tem que fazer primeiro? O alicerce da tua casa.
né? E nós temos a responsabilidade de ter esse conhecimento, de ter esse aprendizado e essa mentalidade de nós pegarmos as casas espíritas que nós frequentamos, evidentemente, que fortaleçamos a nossa equipe, os nossos companheiros de trabalho, né? Os nossos colaboradores, para que possamos fazer um grupo de jovens, a juventude, que ela tenha um alicerce, uma base de aprendizado. Como você falou, né? Na música, o cara quer gravar um CD, o pai vai lá e paga o CD para ele. E você está 30 anos na carreira e não gravou um. O cara quer comprar um carro melhor, está 40 anos e não consegue comprar. Então, nós temos que ter uma base, um parâmetro, né? Que a gente sabe que é a importância da espiritualidade nas nossas vidas. Por isso que eu hoje, o Rômulo, evidentemente, né, o Pena e você não é diferente, trabalhamos há anos dentro de uma casa espírita, fazendo o nosso trabalho de quê? De aprendizado, do acolhimento fraterno, como você disse. Então eu vejo que nós temos uma importância muito grande nessa base, né, que a gente tem que abraçar as pessoas. É que você falou, né? O problema dela é dela, ela vai deixar lá? Não. Nós vamos ensiná-la a peneirar esse problema. Que hoje ele está maior, ou amanhã ele vai diminuir. Então nós temos que ter a nossa intenção e intuição de abraçarmos esses nossos entes queridos. Outro detalhe, os nossos dirigentes das casas espíritas precisariam trabalhar um pouco mais nessa linha de apoiar esse grupo de jovens, essa juventude que está chegando, abraçar mais. Porque você é espírita com a tua esposa, seu filho, eu não quero ir hoje, pai, hoje eu não vou. A minha filha vai todo domingo no Meimei, tá certo? Querendo ou não. Hoje ela está uma menina de 15 anos, super... Sabe, você vê o conhecimento que ela tem. Então, essa é a base que eu falo. Então, nós somos responsáveis pelos nossos filhos e por um futuro da humanidade. Vamos dizer assim, nossa, mas você está falando isso hoje? Estou plantando hoje. Allan Kardec, Jesus Cristo plantou há quanto tempo atrás e nós estamos vivenciando hoje, não é? Então, a gente tem que saber qual que é a importância da espiritualidade para a formação humana. Então, eu vejo assim, Sérgio, que a gente, depende só da gente. Você vê, hoje estamos em 4 aqui, temos 14, 15, 40 pessoas nos vendo hoje, com tantos coisas na cidade, coisas talvez importantes tanto quanto a nossa, estão nos vendo, nos dando a oportunidade de trocar essa ideia. Então alguém vai pegar essa ideia, vai passar para frente. Então por que nós, né? Então seria só uma colocação, não é nenhuma pergunta. E eu tenho certeza que vocês, meus amigos, vão concordar na minha colocação, hein? Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito, Luzinho. Ô, Sérgio, você acha que baseado em tudo isso que a gente está falando aqui, dessa questão, né? Como você disse, não é intencional com a pessoa, não é por maldade, né? Mas você acha que, como a gente sempre vê, e claro, os nossos amigos espirituais sempre trazem as informações, a gente também tem a questão doutrinária do espiritismo, os livros de Kardec que traz, as obras literárias espíritas, né? Mas o segredo dessa grande mudança também está dentro da família, né? Eu acho que quando a família se enfraquece, a sociedade se enfraquece como um todo, né? Eu acho que dentro do seio familiar, a gente sabe que é a nossa primeira escola, onde a gente tem que aprender a respeitar, a amar, a educar, a viver com as diferenças, a suportar, a conviver. Nós sabemos que na reencarnação ninguém erra de endereço. Nós estamos dentro da família que necessitamos, a gente tem... As pessoas, às vezes, nós estamos reparando um mal, ou alguém que era nosso inimigo lá na vidinha passada, está hoje aqui dentro do seio familiar para a gente aprender essa lei de amor que Jesus veio a nos ensinar. Porque Jesus esteve aqui a todo momento que aqui esteve entre nós, encarnado, ele nos ensinou a lei de amor, ensinou a caridade, ensinou o perdão. Você acha, Sérgio, que a grande... sacado, ou a grande, como o Dudu disse, né, o alicerce. O alicerce seria uma família o quanto mais coesa, forte, unida, a gente aprendendo a viver mais em família, porque a gente tem a lembrança de quando pequeno, aqueles domingos na casa dos avós, a família toda reunida, macarronada, festa. Hoje é muito difícil, a gente entende que a sociedade mudou, mas você não acha que o laço familiar está um pouco enfraquecido, Sérgio? Sem dúvida. Veja bem, Romulo, você fez várias colocações, o Edu também. Então, a gente vai por etapas o seguinte. A primeira questão, eu acho importante que o Edu falou sobre a questão dos jovens. Então, vamos primeiramente observar assim, eu concordo plenamente, até eu estava comentando, nós fomos ontem fazer uma palestra lá em Rincão, ó, e durante a viagem nós estamos falando justamente sobre isso,
sobre a questão seguinte: o jovem, se nós não tomarmos cuidado, não vamos ter mais jovem dentro da casa espírita. Então, as pessoas, os órgãos competentes, têm que, diretores, presidentes, etc., enfim, ter uma nova perspectiva para o jovem dentro da casa, entendeu? Então, porque o jovem está se afastando. E por quê? Não é difícil entender, porque a minha linguagem é totalmente diferente da dele. Não adianta eu querer impor a minha linguagem de palestrante disso, porque ele não vai ter muita referência, não vai interessar muito. Então, nós temos que adotar alguma prática, juntamente com várias pessoas, tipo assim, deixar o jovem, ele escolher o grupo dele, ele escolher os temas que vai se falar, ele falar com o grupo. Vocês estão me entendendo? E ter essa ciência de que ele precisa participar mais, mas da forma dele. Porque, meu amigo, pela experiência que a gente tem, não adianta o jovem chegar lá na casa espírita, você vai dar o evangelho para ele ler, ele vai ler assim, entrar aqui, sair ali, não vai significar muita coisa. Está me entendendo? Por quê? Porque a linguagem dele, a perspectiva dele é totalmente diferente da nossa, ou da minha, da pessoa um pouco mais da idade. E ele, o que acontece? Ele se afasta, aquilo lá não interessa muito. Entendeu? Então, temos que tomar um certo cuidado para as pessoas que dirigem, os órgãos, etc., ter uma perspectiva, um trabalho junto com os jovens para que ele retorne à casa espírita. Entendeu? Eu vou te dar um pequeno exemplo do que eu vi, que eu achei realmente complicado. Teve um determinado local, que não precisa falar nome, etc., etc., os jovens estavam comendo lanche dentro da sala ali, de palestra, era um intervalo. E eles estavam ali comendo lanche, fazendo lanche ali, e ouvindo a música do Alceu Valença. Então, estavam ali, dentro da casa, dentro do espaço ali. Diz que o dirigente chegou lá e deu uma maior bronca neles, falando que aquilo lá ia baixar o astral, ia baixar o clima, ia baixar as energias. E os jovens saíram dali de dentro. Gente, o que é isso, cara? Isso, sabe, é uma forma de ver a espiritualidade totalmente equivocada, entendeu? Então as coisas não são assim. Então, esse é algo que a gente tem que pensar muito sobre essas questões que o Edu falou, que é muito importante. Agora, o que você está comentando, Romulo, é assim, meu amigo, tem alguns pontos que a gente considera da seguinte forma. O núcleo familiar, como você está colocando, tem muita gente que tem alguns caminhos que ainda não se prende ao núcleo e tal. Por quê? Porque os caminhos a gente não sabe direito, sabe? Quais são seus comprometimentos, sabe? Qual que é seu... Você tem um histórico, o Pena tem outro, o Edu tem outro, eu tenho outro. E nem sempre o meu caminho foi talvez dentro do núcleo familiar. Óbvio que você, sua mãe, seu pai, etc., etc., mas às vezes você tem que aprender, a vida te leva você a seguir outros caminhos, às vezes. Não que você vai desfazer do núcleo familiar, não é isso. Eu entendi bem o que você quis dizer, porque isso fica sempre na nossa lembrança, na nossa cabeça. Mas a gente nem sempre participa diretamente a vida toda desse núcleo, dessa forma. Porque às vezes os caminhos que nos levam faz com que a gente tenha que aprender outras coisas, desenvolver outras coisas fora desse núcleo. Depois, sim, depois você vai reunindo, vai constituindo, etc., etc. O que eu penso assim, meu amigo, existe uma coisa chamada estado de espírito para mim, entendeu? Que é o seguinte, você pode estar casado, você pode estar com 2 filhos, um carro, uma casa com piscina, e estar totalmente infeliz, passando por depressão, como acontece muito nos dias de hoje. Você pode estar sozinho, pelas suas circunstâncias, morando sozinho, e etc., e vivendo a sua vidinha, mas está muito mais harmonizado, muito mais feliz do que aquele que está com tudo. Então, assim, existe um estado de espírito a se considerar nisso tudo. É óbvio que esse núcleo familiar, né, que você colocou, é lógico que ele que é importante, porque sem isso a gente voltaria à barbárie. Então você vai constituindo. Mas existem alguns momentos na nossa vida que eu acho que a gente vai buscar uns caminhos, depois a gente retorna
né, com um pouco mais fortalecido, com um pouco mais de aprendizado, e aí sim você começa a valorizar muito mais seu pai, sua mãe, sua família, etc. Muito bem. Peninha? Não, na verdade, tudo isso que vocês falaram faz tudo parte dentro de um contexto geral, né? O que, na verdade, está acontecendo hoje, o que a gente vê hoje no dia a dia, muitos amigos até muito próximos da gente, ele não lembra de você, ele não te liga, ele não te fala bom dia. E se chegar 8h15 e você não falou um bom dia, ele te cobra, né? Tem muitas pessoas assim. E tem no outro lado também. Essa pessoa, ela não faz nada para se autoajudar. Mas quando ela precisa de ajuda, ela lembra de você. Você será o primeiro a ser lembrado. Ou seja, nós vivemos num mundo assim totalmente material, né? Então, o seu valor está dentro daquilo que você pode disponibilizar no momento. Né? Sim. E, pegando um gancho do que você já falou lá na frente, você leva uma pessoa para o centro. Primeiro ela pergunta, né, para você: você vai ao centro? Fala, vou. Ah, você reza para mim? Não, reza você, vai direto, né? O contato é direto. Mas tudo bem, né? Por educação a gente fala, vou pôr o seu nome lá. Sim. Aí, quando ela fica lá no fundinho do poço, ela fala, posso ir com você? Pode. Aí lá no centro espírita ela fala assim, dá para você vir mais umas 3 ou 4 vezes, assim, para você se harmonizar? Ela fala, sim, eu vou. Mas aí, na quinta-feira que vem, tem jogo do Corinthians, sabe? Na outra quinta tem a final da novela. E aí, no final, o centro espírita é que não presta. O centro de Umbanda que não presta. É a religião que não presta. Então, Sérgio, eu sou muito crítico. Eu estou na beiradinha do abismo. Qualquer hora eu caio. Né? Mas eu só estou aqui fazendo as reflexões. Né? Porque eu começo a observar muito isso daí. Entendeu? Sim, sem dúvida. Porque as pessoas elas estão vendo aquilo que ela pode tirar de você. Sem dúvida, Pena. Veja bem, meu amigo, o Eurípides Barçanufo, ele fala assim que todo ser humano tem o seu ponto de virada, tá certo? Então, todo ser humano tem o seu ponto de virada, né? A gente que é peregrino, nós estamos caminhando, né? Nós estamos nos submetendo a um monte de coisa. Então, de repente, umas pessoas estão andando um pouquinho na frente, outro um pouquinho para trás, entendeu? E isso faz com que a gente vá tendo um aprendizado, buscando um pouco mais, entendeu? É porque esse crescimento, outra coisa que é importante também é o que você falou, Pena, o crescimento, não adianta a gente terceirizar coisa, buscar no centro, buscar na Umbanda, buscar no evangélico, buscar em qualquer religião que for. A busca é algo individual, né? É algo assim muito subjetivo, que vem de dentro do nosso coração. É o seguinte, eu sou responsável, nada vai te isentar da sua responsabilidade. Não é porque eu sou espírita que eu estou isento dos meus compromissos, das minhas responsabilidades. Entendeu? Ou que eu vou lá, dou um dinheirinho, pago e vou eliminar os meus probleminhas porque eu vou estar dando um dízimo maior ali. As coisas não são bem assim. As coisas de Deus não barganham com ninguém. Não existe barganha. O que existe são conquistas. Né? Que muitas das vezes as pessoas, pela sua ainda condição um pouquinho precária, emocional e espiritualmente, ela vai lá achando, querendo, faz isso, se não fez, ela fica brava, ela não concorda, etc, etc. Quer dizer, a pessoa está buscando ainda, entendeu? Esse ponto de virada ainda não aconteceu. É muito natural isso na vida das pessoas, entendeu? E aí você tem que fazer a sua parte da melhor forma possível. Quando Cristo fala assim para a gente, é importante essas coisas. E ler com atenção, né? Ler de forma espiritual, né? Como diz o outro, ou a Bíblia, ou qualquer livro. Quando Cristo fala assim, olha, eu vos dou a minha paz, mas a paz que eu vos dou não é essa que o mundo te dá. Presta atenção. A paz que eu vos dou não é essa que o mundo te dá. O que ele está querendo dizer com isso aí, gente? Que a paz que essa mundo nos dá é uma paz assim, artificial. Como a gente falou, é uma paz assim, temporal.
escolha, meu amigo. Ou você busca o eterno, ou você busca o temporal. Tá certo? Então, e isso está muito ligado às injustiças sociais que a gente passa hoje. Por quê? Porque eu busco só o temporal. Agora, aquela paz que Jesus fala, que eu vos dou, que é outra, é aquela que transcende, é aquela que dá perspectivas diferentes, amplia seu universo de cabeça, de vida, entendeu? Que amplia seu conhecimento. Essa é a paz que ele te dá, entendeu? Para que você não pense somente agora. O ser humano, como a gente começou dizendo que ele está muito seduzido pela matéria, ele acha que ele tem que fazer tudo hoje, tudo agora, tudo esse mês, esse ano, totalmente enganado, totalmente equivocado, entendeu? Porque se a gente tem uma certa eternidade, a gente lida com o eterno, eu tenho que priorizar certas coisas que são perspectiva do eterno. Por isso que o ser humano hoje sofre muito, né? E principalmente essa tal de solidão, de depressão. Tem uma frase maravilhosa do Chico Buarque de Holanda que ele fala o seguinte, ele fala o seguinte, pergunta para ele assim, mas isso é falta de gente? A solidão é falta de gente? Chico Buarque de Holanda, hein? A solidão é falta. Ele fala assim, não, isso é carência. Solidão é quando a gente se perde, a gente não encontra a nossa alma. Olha a resposta do Chico Buarque de Holanda. É quando a gente se perde, a gente não se encontra a nossa alma. Então, meu amigo, essa circunstância de você estar buscando, estar conquistando, porque equilíbrio, paz, tudo se resume em luta, em conquista, entendeu? Não é uma vez no centro, duas, três e tal, não é isso. É você lutar e aí eu perguntaria para você assim, lutar contra quem? Contra nós mesmos. Contra a gente mesmo, entendeu? Porque as imperfeições estão comigo, da mesma forma que estão as consciências aqui comigo de Deus também, entendeu? As referências estão aqui, entendeu? Então, o dia que a gente tiver essa ideia e pensar dessa forma, a gente vai sofrer menos. Exatamente. E também, né, Sérgio, quando a gente, todos nós, né, a gente entender da questão da imortalidade da alma, e que não dá para arrumar tudo em uma encarnação apenas. Isso. Né? A gente vê muito isso, às vezes as pessoas que conhecem o espiritismo, que é espírita, ela quer arrumar tudo numa encarnação só, e a gente precisa, às vezes, de várias, né, oportunidades, se é assim que a gente pode falar, de reparação. A gente precisa buscar sempre, mas é uma busca constante, né? Tem gente que chega num patamar e fala, acho que agora eu alcancei. Não, nós só vamos alcançar, a gente sabe do nosso guia e o nosso modelo. É nosso Mestre Jesus. Nós estamos muito longe ainda da perfeição do nosso guia e modelo, mas é uma busca constante. A gente sempre tem que buscar as boas virtudes, buscar o nosso melhoramento da condição moral, espiritual. Não é proibido a gente pensar no material, mas ele não pode ser o grande pensamento ou o grande desejo do ser humano, né? A gente depende um pouco da questão material, mas a gente tem que pensar que a gente precisa ter o nosso necessário, né? E a gente busca sempre algo a mais, os excessos. Os excessos é muito complicado. E a gente tem que entender que não vai dar tempo de arrumar tudo numa encarnação só, não vai dar tempo. Você já conquistar uma virtude em uma, arrumar um pouquinho a tua conduta moral ali, você já vai um pouquinho melhor para a próxima. E a gente sabe que a gente nunca evolui, né? A gente pode ficar estagnado, mas nunca evolui. Então a gente sempre está num crescimento espiritual. E isso é muito importante. Hoje a sociedade, ela é muito imediatista. É tudo para ontem. É tudo para ontem. Impressionante. A gente vê quando vai nas casas espíritas que fala que tem que ir, por exemplo, 4 segunda-feira para assistir a palestra, para tomar água fluidificada, para tomar o passe. Nossa, não, mas 4 semanas é muito, né? Mas ela quer que resolve o problema dela na primeira sessão, né? É mais ou menos isso, né, Sérgio? Sem dúvida. Não, realmente, você colocou bem aí. A questão é o seguinte, mas o importante, né, Rômulo, é o seguinte, o importante é começar, tá certo? Eu vejo assim, eu tenho muitos amigos, um é assim, outro é médico, outro não acredita, outro é ateu, outro...
mas sempre quando eles têm dúvida, eles me procuram para conversar alguma coisa, entendeu? Quando a situação fica um pouco... O importante é você começar, não, eu acho o seguinte, não dá para você caminhar, hoje em dia, me desculpe as pessoas, sem você ter um alicerce espiritual por trás, entendeu? Porque o ser humano desequilibra e cai, tá certo? Então é importante que você tenha isso em mente. Tem um poema do Mário de Andrade que se chama Minha Alma Está em Brisa. Mário de Andrade, Minha Alma Está em Brisa. E o que ele fala nesse poema belíssimo dele? Ele fala o seguinte, que eu não tenho muito mais tempo para perder na minha vida. Mário de Andrade. Eu não tenho tempo para discussões inócuas, inúteis. Eu não tenho muito mais tempo para reuniões de negócios fora de propósito. Aí você começa a analisar e fala, puxa, um homem desse falando isso, realmente tem fundamento. Tem duas coisas na nossa vida, meu irmão, que é resiliência e não perder tempo. Resiliência, que eu acho que duas situações assim, que são fundamentais na nossa vida. Quando você fala em resiliência, é adaptação. Eu sou resignado porque eu sei... Vamos pensar assim, Deus erra? Não. Se ele não erra, está tudo certo. Está tudo certo o que está acontecendo comigo. Se ele não erra, o que eu estou passando a nível de dor, de conhecimento, de alegria, de tristeza, são consequências daquilo que eu planto, daquilo que eu faço. Então, não adianta eu ficar reclamando, etc, etc. Então, existe essa condição de você ser resignado, de compreender certas coisas que estão acontecendo na sua vida. E isso é resiliência, você acatar, aceitar e está tudo certo, porque se ele não erra. Agora, outra questão é de não perder tempo. Tem uma historinha muito, vou contar rapidinho aqui, do Chico Xavier, nessa questão de não perder tempo. Ele estava, isso é real, faz parte do livro dele, as histórias de Chico, e ele estava lá, os amigos chegaram 5 horas da tarde na casa dele lá e começaram a conversar, ficaram até às 11 conversando, os amigos dentro da casa do Chico. Aí, de repente, quem que aparece para ele? O Emmanuel. O Emmanuel aparece para ele, batendo o pezinho no chão assim, falou no seguinte, natural você ficar 1 hora, 2 horas conversando, muito natural. Mas você ficar 5 horas conversando é perda de tempo que vocês estão fazendo. E nós precisamos trabalhar, que nós precisamos fazer os livros, escrever. Deu uma chacoalhada nele, que aí ele se tocou, ele largou, falou que tinha que trabalhar, e largou os amigos e voltou a trabalhar. Enfim, o próprio Emmanuel falando dessa questão de não perder tempo. E é assim na nossa caminhada, entendeu? Então são dois... Eu não preciso ficar deixando tudo para amanhã. Vou esperar quando eu morrer, para depois. É melhor começar agora. O pouquinho que você faz, como você bem disse, você pode ir melhorando algumas coisinhas. Sabe, sou um falador, sou um cara que fala muito mal dos outros. Isso diminui. Sou um cara que bebo muito, meu amigo, para de beber, bebe menos. Sou um cara que fico me poluindo com cigarro, com drogas, etc, etc. Meu amigo, diminui isso. Porque isso vai ter consequências violentas na sua vida. Tá certo? Eu trabalhei com a drogadição durante 20 anos, no Recanto do Senhor, tratando de dependentes químicos, e vi muitas essas histórias, entendeu? Que começa tudo numa brincadeira, tudo numa leveza, tudo num acolhimento que ele não tem dentro de casa com o pai não tem diálogo com o filho, né? Fica bravo, etc, etc, por qualquer coisa, ele vai buscar acolhimento lá fora. Você está vendo como a coisa é complicada? Entendeu? De repente o pai e a mãe querem educar o filho, dar isso, ensinar, fazer coisa que ele não fazia, mas de repente o filho não tem esse mesmo diálogo, essa compreensão, ele vai buscar acolhimento com os amigos, e aí a coisa acontece. Exatamente. Assim. Ô, Sérgio, só um minutinho. Peninha, você pode falar o nome das pessoas que estão acompanhando a gente? Então, o que estão acompanhando a gente hoje, o Oswaldo, a Cássio, o Sandro, o Sandrão, a Elisa, o Marco Aurélio, a Gia, a Fátima, Dona Sônia, a Daniele, Dr. Helder, agora tem a segunda parte também, né? A Leninha, a Alessandro, o Orlando, o Matheus, o José, a Manipilon, Valéria, a Rosana, a Ná.
Teixeira, o Marcos, e aí a gente agradece e convida para a próxima terça-feira. E lembrando que em 2024 a nossa live vai passar para as quartas-feiras. Exatamente. Pode esquecer, né, Romulo? Eu vou ler alguns comentários, Sérgio, se você me permite. Os comentários, bastante gente fazendo comentário aqui, né? Deixa eu colocar aqui os comentários das pessoas, para a gente ler todos. O Peninha já falou quem está lá. Dona Sônia colocou assim, ó, infelizmente o povo só procura pela dor, não pelo amor. Ai, que quer o centro, quer que o centro resolva. Mas quando é passado o que ela precisa fazer para conseguir, ela não faz parte dela. Uma descrença total, né? O doutor Helder colocou alicerce, importante. Mas como foi feito essa massa? Somos sempre equilibrados? É uma pergunta que ele fez, doutor Helder. A dona Sônia também colocou assim, ó, os jovens não creem em nada. É como o Sérgio disse, se preocupem em ter as coisas materiais e esquecem de cuidar do espírito. A dona Sônia colocou aqui, vamos ver se tem mais aqui. A dona Fátima, falta de Deus, não tem mais amor, colocou. Também a Marli, deixa eu ver. A Marli colocou, o amor esfriou de todos os sentidos. As pessoas, nem todas têm alicerce, começando do berço, né? Então colocou assim. O José colocou assim, está na hora de uma reforma nas escolas de aprendizado. Está muito antiga. E hoje tudo está mudado. E realmente ninguém mais quer saber de nascimento e vida de Jesus. E sim de assuntos edificantes. Mundo de interesses. Deixa eu ver aqui se tem mais comentário. Se alguém mais fez. A Marli colocou, o mundo pode ser atual pelas pessoas. Mas Jesus é o mesmo desde o princípio. Colocou aqui. Deixa eu ver o Sandrão. Nosso amigo Sandro. As pessoas perdem a oportunidade, vai no centro e na frente da espiritualidade em vez de pedir entendimento e sabedoria. Não na hora, vem falar mal do vizinho, mal do outro e perde a oportunidade de aprender, verdade. A Marli colocou, Deus é misericordioso, Ele nos dá a oportunidade para a evolução material e a espiritual. Sentir sempre grato é a oportunidade. O José colocou, saiu do ar a live, aqui para mim está normal ainda os quadros, né? Então, Sérgio, é aquilo que a gente vem falando, né? Da questão, você falou da questão dos jovens, né? Dos centros, das igrejas, dos cultos se adaptarem. Eu acho que quem está fazendo muito bem essa parte de adaptação dos jovens é a igreja evangélica, né? Eles fazem aqueles cultos musical, você que é músico, né? Entende muito bem o que eu vou falar. Eles falam a linguagem do jovem. Então, a igreja evangélica, ela tem atraído muito a questão dos jovens por essa mudança de comportamento do próprio culto evangélico, né? Eles fazem culto, eu sei que a congregação faz os cultos dos jovens, especial para os jovens, né? O quanto você acha, Sérgio, que o espiritismo, as casas espíritas, poderia, se já não é feito, fazer essa adaptação para os jovens? Porque a gente sabe que tem lá a evangelização das crianças, que eu acho lindo, é um trabalho maravilhoso. Esses dias eu tive a oportunidade de ir no centro do Flávio, lá no Selmi Day, né? Fui fazer uma palestra lá, convite dele, e as crianças, todas as crianças estavam com a camisetinha da evangelização infantil com a imagem de Jesus. Eu achei aquilo super lindo, né? Um trabalho muito lindo, crianças pequenininhas, um pouquinho, outros um pouquinho maiores. O quanto você acha que a gente, que é espírita, das casas espíritas, quanto elas poderiam atrair mais os jovens, Sérgio? Então, veja bem, como a gente citou um pouco anteriormente também, eu acho, assim, existem algumas casas que têm trabalho com a evangelização, né, com as crianças, existem várias casas, mas é um percentual muito pequeno, entendeu? Diante do que poderia ser feito. Então é assim, eu acho que tem que haver um movimento, tem que ter criatividade, tem que reunir essas pessoas, e como eu disse, esses órgãos que direcionam, USE, FEB, e etc., as próprias casas da cidade, etc., fazer alguns movimentos direcionados para o jovem. Ponto final.
Entendeu? Então, vamos ver um negócio. Não, não é isso. Vamos fazer seminário para jovem. Entendeu? Nós terminamos agora, a semana passada nós fizemos Seara, Confraternização Espírita 2023, lá no Cear, na fonte. Foi muito legal, teve palestrantes de fora, teve música e tal. Foi muito legal. E a gente está pensando, talvez, conversando com um amigo meu, da gente fazer um próximo evento direcionado para jovens. Mas quem que vai coordenar isso? Vai ser os jovens. Quem que vai fazer o roteiro? Os jovens. Como é que vai ser o negócio da música? Os jovens que vão ver, para eles atraírem, para eles terem um diálogo e uma conversa, Pena, Edu, Romo, uma conversa que seja atual. Você não pode fugir de falar sobre sexualidade, drogadição, etc. Entendeu? E uma série de outros assuntos que envolvem o jovem, a música, e etc, etc, e outro. Óbvio que com um embasamento da espiritualidade por trás, ajudando e tal. Mas o que eu penso, e é um trabalho difícil, viu, Romulo? Isso aí é algo que a doutrina espírita vai ter que reverter, vai ter que fazer um caminho de volta, né? Todo mundo unido e começar a pensar nisso e fazer. Porque, por exemplo, pega aí a internet, você vê, mesmo na pandemia, só tinha mensagens, palestra direcionado, desculpe, para adulto, assim, sabe, para adulto. O evangelho, e não sei o que, tudo bem, mas era uma coisa ou outra que era direcionada ao jovem. Então é um caminho de volta que tem que ser feito, né? Que todos nós temos que unir forças. Eu acho que vai chegar nisso. Agora, teve algum outro assunto que se colocou aí, das pessoas que estavam falando, bem importante a gente compreender o seguinte, que quando, por exemplo, no Oriente, quando você faz meditação, assim, a meditação é para você observar a luz e conseguir crescer um pouco, etc. Mas é reconhecer a sombra também, certo? É reconhecer a sombra. Você está me entendendo? Então, o que significa isso? O que eu estou querendo dizer com isso, Romulo? Que a vida da gente existe dois lados, entendeu? Existem dois lados que, na verdade, você tem que trabalhar de tal forma para poder equilibrar isso na sua caminhada. Porque se você faz uma opção desenfreada, você se torna um fanático, você se torna uma pessoa extremista, fundamentalista, e etc, etc, porque você acha que é só isso. As coisas não são assim. Os tropeços, como diz Joana de Ângeli, fazem parte. As perturbações fazem parte do processo. Entendeu? Ninguém nasce com aquela autossuficiência. Essa autossuficiência espiritual você vai adquirindo com o tempo. Você vai adquirindo, vai ter um autoequilíbrio. Mas isso são poucas pessoas que vão atingindo. A maioria do ser humano ainda não chegou. Entendeu? Por isso que ele está nessa paz relativa. Não adianta você querer muita coisa e querer mudar o seu ritmo de vida, como você colocou. Vamos fazendo aos poucos, mas vamos fazer, mas vamos começar agora. Entendeu? O importante é começar, né, senhor? Não é? Agora, não adianta. Não tem pessoas que falam assim. Eu acho engraçado quando as pessoas falam assim: nós temos que aproveitar tudo que o mundo nos dá. O prazer é tudo. Curta. Tudo curto, a vida é curta, vamos aproveitar. Gente, que conversa fiada é essa? Que conversa mais desatualizada é essa daí, entendeu? Tudo bem que a pessoa possa estar brincando, mas que você entende por prazer? Que você entende por crescimento, evolução? Às vezes você conversa com essas pessoas, elas não sabem nem o que elas estão falando, entendeu? Agora... Até assim, você perguntar o que é felicidade, eles não conseguem explicar. Sabe por quê, Pena? Porque é o seguinte, porque você tem que priorizar algumas coisas na sua vida. Sua vida tem prioridades. Tem prioridades para as pessoas que quer tomar cerveja todo dia e larga a mulher em casa e vai tomar cerveja para desestressar à tarde. Leva ela junto. Não é? Leva ela junto. Ou chega em casa e ainda fica bravo, porque a comida está gelada,
Entendeu como é que é? E agora, que prioridade que é sua? É só viajar, só fazer isso, fazer aquilo? Aquilo que é importante você deixa de lado. Então é assim, é muita festa, é muito brilho para pouca espiritualização. Exatamente. Tem um comentário aqui da Maria Luiz, ela fez um comentário super legal. Ela colocou assim, ó, no último evangelho, em nossa casa de Itápolis, nossos jovens iniciaram a palestra com um teatro sobre suicídio. Foi muito interessante a participação deles. Eu achei maravilhoso. Parabéns, Maria Luzia, pela iniciativa, né? Olha, colocaram os jovens e falaram sobre a importância. A gente está no Setembro Amarelo, né? A prevenção da vida, sempre, né? Então, ela colocou aqui que na casa lá deles, na casa em Itápolis, né? Eles fizeram esse projeto. Eu achei muito bonito. Parabéns. E obrigado pela informação. É uma ideia boa, né, seu Sérgio? Também. Não. E eu diria para você, meu amigo, que tem casa espírita que não permite nem fazer teatro lá dentro. Mas vai baixar o nível, vai baixar o clima e etc. Sabe, as coisas são assim. Agora, essa Itápolis, parabéns, é um movimento maravilhoso, bem lembrado. Então você associa, colocam eles para fazer, e é uma coisa bonita. Mas tem gente que tem um monte de preconceito ainda dentro da casa espírita, existe muito preconceito ainda. Entendeu? Que é algo que nós temos que batalhar, lutar. Não que você vá comprometer os princípios, jamais, não é isso. Mas a linguagem hoje é diferente de 30, 40 anos atrás. Entendeu? A gente tem que estar um pouquinho se aperceber dessas coisas, né? É assim. Edu, quer fazer alguma pergunta, Edu? Quero sim. A gente falou em tantos assuntos, tantas coisas, você percebe que eu fico mais observando do que falando, né? E a explanação de vocês foi perfeita. O que nós temos que ter e aprender, nós sabemos que somos condicionados sempre, né? A desejar mais. E eu vejo em Sérgio, você que está chegando hoje com a gente, o Rômulo, eu e o Pena, tudo que nós fazemos um para o outro dentro do grupo, nós dizemos assim, gratidão, amigo, muito obrigado, amigo, gratidão. Então a gratidão, nós não temos que desejar para o nosso companheiro, nosso amigo, vizinho, só quando você está querendo atingir um objetivo, ganhar alguma coisa. A gratidão, é um ato espiritual que nós fazemos todos os dias nas nossas vidas, e que as pessoas precisam saber que é a forma mais fácil de você entrar para trabalhar na espiritualidade. É agradecendo. A gratidão, ela nasce dentro de você. Você não pega no colo a gratidão, ela está dentro de você. Quando você põe para fora essa gratidão, essa palavra gratidão, se as pessoas soubessem o tamanho que ela tem nas nossas vidas, né, fariam as mesmas coisas. E queria mandar um abraço para o Toreldo. E quem te mandou um abraço, Sérgio, foi teu vizinho, 2 quadras para baixo, o Torres. Está te mandando um abraço. Um abraço, gente. Aqui do lado. Do lado. Eu trabalho com ele. Muito gente. Só fazer um adendo aqui. Hoje nós estamos recebendo a visita da Isabel. A Isabel vai falar conosco no mês que vem, agora, sobre o Outubro Rosa. E ela está fazendo já um teste aqui para ver se ela entra. Ó. Já entrou, já está convidada. Uma das próximas lives fazer com a gente. Né, Isabel? Eu vou ler mais um comentário aqui, Sérgio, Pena e Edu, para a gente ler todos os comentários das pessoas que participaram aqui. Tem mais comentário aqui. O Dr. Eldo colocou as fases. São as fases da matéria espiritual e da morte. Os valores vão mudando com a evolução espiritual, né? O Dr. Eldo colocou. A Maria Luísa colocou, nossos jovens são ativos, engajados, né? Que é lá de Itápolis. Depois coloca o nome da casa espírita, ou eu acho que é casa espírita que ela falou, né? Coloca o nome para a gente saber, Maria Luísa. É muito importante essa informação. O José colocou, reformular os métodos de aula e realmente trazer os jovens para as casas espíritas. A Isa, né, colocou aqui, Pena, o problema é que em muitos lugares as pessoas deixam o ego falar mais alto. E falar mais alto que a espiritualidade, né? Colocou aqui também. Tem muito isso, né, seu Sérgio? Como você disse, é difícil dentro das casas espirituais, isso
igreja evangélica, católica, dentro das casas espíritas, os centros de umbandas, de candomblé, seja qual for a religião, lidar também para o dirigente, lidar com essa questão do ego, da vaidade dentro da própria instituição, né, seu Sérgio? Sim. Mas, ô Rômulo, veja bem, meu amigo, você acha que nós estamos lá por quê? Nós estamos lá na porta do centro por quê? Quando você é um diretor de um hospital, observe a cena, você está na frente do hospital e você é o diretor do hospital. Você coloca para dentro o doente ou você coloca ele para fora? Não, para dentro, sempre. Exatamente. E o que você acha que nós estamos fazendo lá, de uma certa forma, resgatando uma série de deficiências que nós temos, entendeu? Agora, eu aprendi o seguinte, meu amigo, que é melhor você ter um toco de carvão na mão, escreve alguma coisinha no chão, do que uma caneta de ouro que não serve para nada. Verdade, muito bonito, parabéns. Entendeu? Então, é assim, você não vai achar, e a gente fala por experiência, né? Porque a gente já vivenciou isso. Eu tenho certeza que vocês também. A gente vive, as pessoas, ela tem um ego muito, muito grande, muito pesado, entendeu? Uma grande parte das pessoas tem isso, todos. Dirigente, presidente, frequentador que não é bem atendido, sai bravo porque não tomou água fluidificada. Olha só, é assim. Então as pessoas são carentes, entendeu? E de repente alguns cargos, algumas funções dessas pessoas, ela também está resgatando. Ela também está no processo, entendeu? Ela está no processo evolutivo também. É para aprender. E de vez em quando você leva umas rasteiras também para você aprender um pouquinho mais rápido, entendeu? E isso vale o processo para todo mundo, para as pessoas, para o dirigente, para o presidente, para o evangélico, para o ateu, para o agnóstico, para o católico, para o espírita, porque ninguém foge do processo. O processo vale para todo mundo. Exato. Então, essa condição do egocentrismo é algo realmente complicado, o melindre dentro da casa, entendeu? Isso é muito comum. Às vezes a pessoa está indo, ela não gostou da toalha branca que está colocada ali na mesa, ela não volta mais. Aí você fala, paciência, vai com Deus, Deus ajude, porque, sabe, a vida é assim. Então existe essa carência e existe esse resgate que pertence a todo mundo e está aprendendo também. Agora, você tem que aprender, você tem que também, sabe, você não pode ficar insistindo, pô, realmente foi desagradável essa situação, peraí, vamos tentar melhorar a outra. Você vai melhorando, você vai trabalhando. E eu acho, meu amigo, e não tenho dúvida nenhuma, de que a espiritualidade, ela sabe quem é você, até onde você pode ir, está me entendendo? Eu acho que ela sabe o que você pode produzir. Se você não é uma pessoa mais conveniente para o grupo, eles mesmo conseguem te afastar, te tirar, porque você não está contribuindo com aquilo que deveria. Então, de repente, eu acho que os irmãos, eles dão um jeitinho nisso daí. Da mesma forma que, quando você também está trabalhando, entrou para trabalhar, para aprender, quero fazer passe, a pessoa quer fazer tanta coisa, a gente não pode esquecer daquela frase que diz assim, que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Não, eu quero já dar passe. A pessoa entrou ontem no centro, quer dar passe. A pessoa entrou ontem, quer não sei o quê. Tudo tem o seu tempo de maturação, de maturidade. Né? Tudo tem aí. A gente tem que ter essa resiliência, essa resignação para compreender essas coisas. Entendeu? Então a espiritualidade sabe quem é que está entrando pelo portão ali e o que ela vai render. Entendeu? E aí eles vão investir nessa pessoa aí. Sabe assim. O potencial de cada um, né, seu Sérgio? Mais ou menos isso, né? Sim. A Maria Luísa colocou aqui, seu Sérgio, eu não sei se o senhor conhece a casa espírita lá deles, é Casa Espírita Nova Era de Itápolis. Não sei se o senhor conhece ou não conhece. Eu não lembro, mas eu não lembro. Mas eu parabenizo eles.
Eu achei Maravilhoso. super bonito Maravilhoso. a iniciativa dele com os jovens. Eu vou ler mais alguns comentários aqui. A dona Sônia colocou, Sérgio, o pior de tudo são os melindres, né? Colocou quando a gente estava falando sobre o ego, a questão. Manda um abraço para o nosso amigo Ari Catuta, acabou de entrar aqui na live, ele é lá de Minas Gerais, nosso amigão também fez a live aqui com a gente. A dona Sônia colocou assim, ó, Sérgio, seria bom você vir um dia falar sobre melindres, vai ser muito bom. A dona Sônia já está dando uma sugestão para uma próxima live aqui, tá vendo? A dona Sônia é nossa participante fiel aqui, viu, seu Sérgio? Então, a Sônia número 1. Ô, gente, nós já estamos estourando a hora, né? Nós passamos um pouquinho hoje porque tivemos uma dificuldade no início para iniciar a live, né? Eu vou passar a palavra para o Edu e depois para o Pena e ver, Sérgio, se você poderia fazer a prece final depois para nós, para a gente encerrar a live. Se você poderia fazer a prece para a gente no final. Edu, Pode ser. A palavra está contigo, meu irmão. Sérgio, eu queria te agradecer imensamente ser disponibilizado esse tempo para estar com a gente, trocando essa ideia, esse bate-papo. Não tinha combinado nada com você, mas eu ia falar para você fazer o encerramento no solo de uma guitarra, mas tudo bem. Fico para a próxima oportunidade. Agradeço muito você aí e que Deus os abençoe sempre, nossa equipe e a você também, tá bom? Eu sou do RH, o próximo contato vai ser comigo, eu já vou registrar você e 24 tá aí para você participar com a gente, tá bom? Gratidão, um abraço, viu? Fica com Deus. Abração. Sérgio, muito obrigado, viu? Obrigado pela paciência que você teve comigo. Obrigado pela presença aqui hoje. Seus conhecimentos foram muito importantes. Uma live sensacional, muito aprendizado, muita reflexão. E vamos aguardar você uma próxima vez aí para a gente continuar esse papo. Ok? Tá ótimo, gente. Eu agradeço muito, Edu, agradeço o Rômulo, agradeço o Pena, pelo convite. Foi um bate-papo muito agradável, mesmo, muito bom. Eu acho que conversando entre amigos, às vezes rende muito mais do que uma palestra direta, enfim. Eu prefiro sempre esse formato de bater papo do que palestrar, embora faz parte também, mas de qualquer forma eu agradeço pelo convite, foi muito agradável e muito aprendizado. Então, gente, vamos. Eu gostaria de. Antes do senhor fazer a prece final, eu vou ler um último comentário aqui para a gente deixar todos em ordem. O José colocou aqui, eu achei muito interessante o comentário que ele deixou. Ó. Sugestão para a próxima live. Falar sobre jovens, trazendo um jovem que frequenta um centro para dar seu depoimento. É uma boa ideia para a gente também aqui do Papo de Amigos, né? Obrigado. Sim. O José Moço colocou aqui, o Ari está dando boa noite. E a dona Fátima, boa noite a todos e muito aprendizado. Sérgio, eu gostaria de te agradecer, vou te passar a palavra final para você também fazer a prece, por ter aceito o nosso convite, pela paciência, né, da gente ficar ali, não avisamos que teria que ser pelo celular, foi uma falha nossa, né, a gente não. Mas bem. Como tudo deu certo, as pessoas participaram, é o que a gente sempre procura, essa participação, esse bate-papo, né, a gente adora bater esse papo sobre o espiritismo, sobre a espiritualidade, porque é importante a gente trazer várias visões, pessoas experientes. O senhor, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, uma pessoa maravilhosa, fiquei fãzão do senhor, falei para os meninos, falei, eu conheci o Sérgio. O senhor é o Edu, o senhor é o Pena. É verdade, eu esqueci. Então eu tive o prazer, foi muito bem acolhido na sua casa, o trabalho, você me mostrou todo o trabalho que é feito lá, parabéns por tudo. Então eu vou passar a palavra para o senhor, para você, para fazer a prece final e depois eu encerro a live. Tá ótimo. Bom, eu agradeço, a gente agradece a Deus, né, pela oportunidade, muita gratidão a Jesus por estarmos aqui reunidos em nome dele, conversando, para que a gente possa estar sempre progredindo, compreendendo um pouco mais sobre a espiritualidade na nossa caminhada. Muita gratidão a todos os mentores, protetores. E assim, em forma de agradecimento, nós dizemos, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos, Pai, do
todo mal, que assim seja. Que assim seja. Edu, Pena e Sérgio, gratidão a vocês, gratidão a todos que aqui estão nos acompanhando, uma boa semana a todos, que o Mestre Jesus abençoe e ilumine a todos, que tenham uma ótima semana e até a próxima terça-feira, 20 horas, que estaremos aqui. Gratidão, uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Obrigado, Sérgio, Pena e Edu.